Boa tarde, meus amores, como estamos? Espero que estejam todos bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre o absolutismo europeu, precisamente, absolutismo em Portugal. Mas, inicialmente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês estivessem num lugar confortável, silencioso, onde vocês pudessem fundamentar os seus estudos. Tudo bem? Por favor, pegue o seu módulo, seu material próximo de você, e isso vai te ajudar bastante. Então, vamos iniciar a nossa aula. Absolutismo em Portugal. O que foi que aconteceu e como aconteceu esse absolutismo em Portugal? Só lembrando, gente, absolutismo é um regime de governo onde o rei tem poderes absolutos. E para isso, nós vimos lá na aula passada tudo que foi fundamentado para que acontecesse, para que esse regime de governo fosse fundamentado. Primeiramente, escritores escreveram livros fundamentando como esse regime deveria acontecer, de que forma esse regime deveria acontecer. Nós vimos lá Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, fundamentando a mentalidade das pessoas com o seu livro, O Príncipe. Vimos também como esse regime de governo se fundamentou a partir da expansão marítima, a partir de uma série de viagens em busca de novos territórios e também de matéria-prima para a produção das suas novas mercadorias. Com isso, também houve a prática do mercantilismo. Tudo isso, gente, fundamentou esse regime de governo chamado absolutismo. Hoje nós vamos conhecer como o absolutismo aconteceu em Portugal. Então vamos lá. O absolutismo em Portugal, ele se iniciou com Dom João II, quando ele assumiu o trono em 1481. Ele tomou medidas para centralizar o seu governo e ter o poder do Estado em suas mãos. De que forma ele centralizou o seu governo? Ele deu prioridade em seu reinado às viagens marítimas. Lembra? Viagem marítima para que pudesse conquistar território, conseguir matéria-prima para as novas mercadorias e também compradores para essas mercadorias. E é interessante, gente, que as viagens marítimas, elas viabilizaram o comércio entre os povos que também já praticavam essas viagens marítimas. Isso fortaleceu o mercantilismo português com base no comércio de produtos. Em seu reinado, Portugal comercializou não apenas especiarias e produtos agrícolas das colônias tropicais, ou seja, além dessas coisas, especiarias e produtos agrícolas, ele também comercializava pessoas escravizadas, pessoas que ele tirava da África e vendia como se elas fossem um produto. Mesmo sendo uma prática ilícita, ele fazia essa prática. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Como Dom João não investiu em manufatura, olha o que aconteceu. Enquanto ele investia nas viagens marítimas para buscar território, para buscar matéria-prima, ele não investiu em manufatura, ele não produziu outras mercadorias, continuou naquelas de antes do absolutismo. E aí fez com que outros governos, outros territórios, fizessem a venda de produtos manufaturados para Portugal e para as suas colônias, fazendo com que Portugal empobrecesse, porque se tornou-se pobre por conta de não investir em produtos manufaturados e passou a pedir dinheiro emprestado à Inglaterra. Isso fez com que ele se tornasse dependente da Inglaterra. Isso fez com que o absolutismo, que inicialmente foi lá para cima, teve um poder concentrado em Dom João, acabasse sendo pobre, um rei pobre e dependente da Inglaterra. Mas, continuando,
Absolutismo na Espanha. Olha só como aconteceu esse absolutismo na Espanha. É importante, gente, conhecer primeiramente a história da formação desse território, como o território da Espanha foi formado. Então vamos lá. No século XVI, o casamento dos reis católicos Isabel I do Reino de Castela com Fernando II do Reino de Aragão formou o território que hoje conhecemos como Espanha. Um casamento unindo duas pessoas também uniu territórios. Interessante, né? E esse território recebe o nome de Espanha. Naquele período, o reino espanhol incentivou as navegações da mesma forma que Dom João VI, lá em Portugal, incentivou, em busca de matéria-prima, em busca de novos territórios, em busca de comprador para suas mercadorias. Eles também fizeram isso. Eles até chegaram a conquistar a terra na Ásia, na África e em algumas regiões da Europa, tornando-se assim um grande império, que foi tudo isso contribuiu para que o absolutismo fosse cada vez mais fortalecido, sendo um dos regimes de governo que naquele momento estava em alta lá na Espanha. Então vamos lá. As colônias da América forneceram quantidades imensas de ouro e prata que foram sendo acumuladas pelo Tesouro Espanhol. Olha só como a Espanha foi formada a partir de um casamento entre dois reis católicos, um rei e uma rainha, é claro. E aí nós vamos ver que a partir da sua fundação, da sua formação, eles investiram nas viagens marítimas para conseguir compradores para suas mercadorias manufaturadas, conseguir conquistar novos territórios, conseguir também matéria-prima para produzir essa mercadoria. Mas isso os tornou tão forte que eles conquistaram terras na Ásia, na África e em algumas regiões da Europa, como eu havia falado. E além do mais, as colônias da América forneceram à Espanha uma quantidade de ouro e prata que fortaleceu o seu governo, tornando o seu rei um rei absoluto e fazendo com que ele se mantivesse naquele regime por muito tempo. Ainda falando da Espanha, nós vamos compreender que durante o século XVII, esse absolutismo teve o seu auge, ele cresceu de uma forma espantosa. O que favoreceu esse crescimento? Como eu já havia falado, a prata e ouro encontrado nas colônias da América fez com que esse absolutismo, esse regime, se tornasse grande e forte. Tudo bem, turma? Continuando, vamos para absolutismo na Inglaterra. Aqui é uma história muito gostosa da gente aprender e compreender. Eu venho chamando a atenção de vocês para que vocês possam fazer uma leitura que dê possibilidade a você ser crítico, você compreender o texto e saber o contexto histórico que aconteceu aquele fato. E nós vemos, como já havia falado, absolutismo é um regime de governo que fundamentada a partir da ideologia de grandes escritores e a partir daí foi fundamentado com o metalismo, com o mercantilismo, com a expansão territorial formada por conta das viagens marítimas. Tudo isso, gente, fundamentou esse regime. E esse regime foi sendo adotado em cada país de maneira diferente, como nós estamos vendo e conhecendo. Vamos lá. Na Inglaterra, a monarquia feudal ela já era muito forte, e ela era muito forte porque os nobres, eles acreditavam na figura do rei, eles confiavam na figura do rei. Porém, eles também tinham medo de que esse poder dos reis ingleses aumentasse. E aí, o que eles iriam fazer? Eles juntaram-se em uma grande conversa, por assim dizer, e lá eles fizeram um documento, eles elaboraram um documento chamado Magna Carta. Esse documento, assinado pelo rei inglês João Sem Terra, que limitava os poderes do monarca, obrigando-o a respeitar as decisões de um conselho de nobre.
Ou seja, embora o absolutismo, ou seja, a monarquia feudal fosse centralizada naquele momento na pessoa do rei, os nobres também confiavam nos reis. O que acontecia? Esses nobres eles tinham medo de que os reis tomassem o poder absoluto e ficassem de fora, que os nobres ficassem de fora. E aí, os barões, juntamente com os nobres, eles se organizaram e elaboraram um documento chamado Carta Magna Carta. Esse documento, ele limitava os poderes do rei. Entre os séculos 14 e 15, a derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos enfraqueceu a nobreza feudal e desestruturou o poder do rei. Com isso, as famílias Laskin e York entraram em luta pelo poder na Inglaterra e em um violento conflito conhecido como Guerra das Duas Rosas, que durou 32 anos. E é interessante, gente, como isso aconteceu. Duas famílias lutando pelos poderes. E aconteceu que passaram 32 anos nessa luta. Ao final dessa guerra, a família Tudor conquistou o poder, coroando Henrique VII, que retornou à centralização política. Ora, passado aqueles 32 anos de guerra entre as famílias, uma família é vitoriosa e aí ela volta, ela retoma a centralização política. Os nobres foram proibidos de manter tropas particulares. Isso fez com que os nobres diminuíssem o seu poder. Houve investimento na construção de uma grande frota naval, em que pouco tempo faria os ingleses dominarem os mares. Isso é interessantíssimo, não é? Com Henrique VIII, filho de Henrique VII, o absolutismo se consolidou. Ou seja, ele foi se consolidando a cada momento histórico que acontecia naquela cidade, naquele país. Isso fez com que esse regime crescesse dentro daquele país. Vamos lá. A filha e sucessora de Henrique VIII, a Rainha Elizabeth, governou de 1558 a 1603, uma vez consolidando o regime absolutista inglês com a economia em crescimento e com um forte poderio naval. A Inglaterra começou a disputar áreas coloniais com a Espanha. Lembrando que naquele momento nós vimos que também o absolutismo na Espanha ele era forte, era centralizado. Mas isso aconteceu de maneira simples? Não, não aconteceu de maneira simples. Foi consolidando-se a cada acontecimento histórico que acontecia tanto na Espanha como acontecia também na Inglaterra. E aí nós vamos ver. Vamos observar. No governo de Henrique VIII, que foi de 1508 a 1547, o que foi que aconteceu? Mas daqui a pouco nós vamos conhecer essa reforma anglicana, ato de supremacia. Então vamos lá. Ao contrário da Espanha e de Portugal, no período de Elizabeth, a Inglaterra rapidamente desenvolveu suas manufaturas, especialmente a fabricação de tecido. Então vamos lá. Enquanto a Espanha e Portugal eles investiram nas viagens marítimas para conseguir novos territórios, novos compradores, para conseguir até mesmo metais preciosos. A Inglaterra, ela investiu também nesses itens, mas ela também investiu na produção de manufatura, de produto manufaturado. Isso fez com que ela tivesse uma ascensão na sua economia, porque ela não ficou parada só naqueles outros itens que os outros países pararam. Ela foi à frente, ela foi a mais. Ela investiu em um produto de manufatura, nesse caso o tecido, e começou a vender para outros países. O comércio das manufaturas fez a burguesia inglesa enriquecer e apoiar a monarquia. Por sua vez, a coroa inglesa retribuiu esse apoio por meio de incentivo e de segurança militar para proteger os negócios mercantis da burguesia. Isso é interessantíssimo. Enquanto outros países investiram em viagens, em expansão do seu território, em matéria-prima para nova mercadoria, ela também investiu em tudo isso, mas ela também, a Inglaterra, também investiu na sua manufatura. E aí começou a produzir
tecido e passou a vender para outros países, enriquecendo e dando possibilidade da burguesia da Inglaterra, naquele momento, ter uma ascensão econômica. Muito interessante mesmo. Dando continuidade, gente, nós vamos ver que essa ascensão trouxe para a Inglaterra um poderio muito grande. E aí nós vamos conhecer também o que lá, ainda no governo de Henrique VIII, o que foi que aconteceu, né? Com o absolutismo forte, sendo fortalecido por conta das suas empleitadas políticas, nós vamos ver também qual foi a influência da Igreja Católica nesse momento. O que aconteceu? Henrique VIII consolidou o absolutismo, uma vez que reduziu a influência da religião, ou seja, a religião católica no país, como uma ação reformista, que criou a Igreja Anglicana. Isso possibilitou maior concentração do poder nas mãos de Henrique VIII e de seus sucessores. Seus sucessores, posteriormente, foi a rainha Elizabeth, que também foi extremamente estrategista no sentido de saber como administrar o seu país a partir do absolutismo. Então, turma, nós vamos ver o que aconteceu. Aqui a reforma anglicana ainda no governo de Henrique VIII, consolidação da monarquia absolutista, nós vimos que aconteceu, incentiva renascimento cultural a partir do momento que as pessoas têm condições de usar outras coisas, comprar mercadoria, ficar rica, isso dá na mentalidade da pessoa também uma ascensão cultural, ela vai conhecer outros costumes, gostos e até conhecer outros povos também. E a manufatura, que foi aquilo que ela investiu, principalmente na fabricação de tecido, houve uma fortificação da Marinha Britânica e isso fez com que todo o absolutismo na Inglaterra fosse cada vez mais fortalecido. Então, resumindo a nossa aula hoje, nós vimos como o absolutismo aconteceu em Portugal, com Dom João, como aconteceu na Espanha, vimos como o território espanhol foi formado a partir do casamento de reis católicos e como o absolutismo também aconteceu na Inglaterra. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem e que vocês possam fazer uma ótima leitura e fazer as atividades propostas no nosso roteiro com alegria. Beijo, meus amores, e até a próxima!